Olá, tudo bem com você? Hoje vamos continuar a nossa aula de matemática. Você vai assistir o vídeo agora com a explicação da professora Edna. Nossa, mas como assim? Eu tenho certeza que você que está assistindo, que está acompanhando, você já percebeu. A professora introduz a aula algumas vezes e a explicação vem com a voz de outra professora. Ai, professora, mas por que isso? Por um bom motivo, preste atenção. Cada professor tem o seu jeito de explicar. Então, você tendo o contato com vários professores, você está exposto a várias formas de explicações e tem mais oportunidade de aprender. Além do que, isso se chama trabalho em grupo. Sim, nós professores também trabalhamos em grupo. Nós planejamos as nossas aulas em grupo e agora nós estamos gravando em grupo também. Ai, professora, mas precisa isso? Precisa. Precisa porque nós temos que otimizar o tempo. E outro detalhe, nós estamos no 5º ano. Você tem que se preparar para o ano que vem. Sabe o que vai acontecer no ano que vem? No ano que vem você vai ter, muitos professores. Sim, você vai ter uma escola nova, onde cada professor é responsável por uma matéria. Então, você já, a partir de agora, começa a ter contato com essa nova realidade. É importante que você preste bastante atenção nas várias formas de explicação. Lembrando sempre que a professora Karina está à disposição no WhatsApp para esclarecer qualquer dúvida sua. Tá legal? Temos também agora o nosso horário de plantão. Você pode mandar as suas perguntas e eu respondo assim que possível. Tudo bem? Espero que você goste da aula. Até mais! Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de matemática na página 199, conhecer um novo tipo de gráfico. Vamos conhecer e aprender a construir esse novo tipo de gráfico, chamado gráfico de linhas, também chamado gráfico de curvas. Veja o exemplo a seguir, que apresenta a evolução da expectativa de vida dos brasileiros no período de 1980 a 2013, fazendo uma comparação entre as regiões do Brasil como um todo. Cada curva representa uma região, por isso esse gráfico chamamos de gráfico de curvas múltiplas. Vamos ver o que vocês estão observando nesse gráfico. Na aula anterior, a professora explicou que os gráficos eles têm o eixo horizontal e um eixo vertical. O que está sendo apresentado no eixo horizontal? Esse aqui não tem o nome do eixo, mas vocês sabem, falando que é a expectativa de vida dos brasileiros nos anos de 1880 a 2013. Aqui estão apresentadas o que então? Os anos que foi feita essa apresentação. E o que está no eixo vertical? A idade dos brasileiros nesse período. E o que representa cada cor das curvas? Cada cor, de acordo com a legenda aqui, vocês vão ver que representa uma região do Brasil e o verde é a representação da média brasileira. Lá no Trocar Ideias, vocês têm quais as informações apresentadas pelo gráfico? A professora acabou de falar todas. O gráfico apresenta a evolução da expectativa de vida dos brasileiros no período de 1980 a 2013, fazendo uma comparação entre as regiões do Brasil e o Brasil como um todo. Então, aqui está a resposta do 1. O que significa cada linha colorida? A professora também já falou. Cada linha colorida representa uma região do Brasil e o verde representa o Brasil. Agora você sabe, esse gráfico, como a professora disse,
é chamado de gráfico de linhas ou gráfico de curva. Por que será que ele é chamado gráfico de curva? Você sabe o que é uma curva? Qual é a explicação sobre uma curva? Chamamos de curva o caminho que uma linha faz entre dois pontos, um caminho contínuo entre dois pontos. Dizemos que 1980 é um ponto, 1991 é outro ponto, então a gente faz a linha entre os dois. 1991 é um ponto, 2000 é outro, então a linha se liga a outro ponto, a uma determinada marcação, que a marcação, no caso de cada um, é o ano que a gente está usando aqui. Na página 200, nós temos um outro gráfico para analisar. Aqui está o nome do nosso gráfico, evolução dos centímetros do aluno Diego do 5º ano A. Então, no primeiro ano, aqui tem a altura dele, no primeiro ano ele tinha 114 centímetros, no segundo ele tinha 120 centímetros, no terceiro 126, no quarto 131, no quinto 136. Quando eu ligo os pontos, eu tenho um gráfico de linha, um gráfico de curvas. Como é que nós vamos analisar isso então? Nesse eixo nós temos os anos que foram feitas as medidas, nesse eixo nós temos as alturas em centímetros. Vocês vão perceber que as alturas elas estão em escalas. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores sobre as escalas? Nós selecionamos um intervalo para colocar os números. Aqui está de 5 em 5, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135 e 140. E no caso do 114, que nós não temos aqui, nós vamos fazer a aproximação. Por quê? Do 110 até o 115, eu tenho um intervalo de 5 aqui no meio, não é? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 14 vai estar logo aqui anterior ao 15, é por isso que o pontinho está um pouquinho abaixo do 15. Da mesma forma, acontece com o 26. Se o 25 está aqui, até chegar no 30, eu tenho o 26, o 27, o 28 e o 29, depois eu chego no 30. Se eu tenho aqui 26, o 25 está aqui, o próximo espacinho é o 26. Aí vem a pergunta para vocês, em centímetros, qual foi o crescimento do Diego do primeiro para o 5º ano? Você vai ter que fazer um cálculo. No primeiro ele tinha 114, no 5º ele tinha 136. Então você vai aí na sua apostila, no espaço que tiver aí ou no seu caderno, fazer a diferença. Se você fizer a diferença, quanto que de 114 para chegar no 136, esse espaço é o que ele cresceu. É isso que nós precisamos descobrir. Então, vamos pegar o 136 menos o 114 e nós descobrimos quanto ele cresceu, 22. Se a medida está em centímetro, isso aqui é centímetro. E a pergunta é, quanto ele cresceu em centímetro? Ele cresceu 22 centímetros. Pode-se dizer que o crescimento desse aluno foi o mesmo a cada ano? Aí você tem que analisar. Do primeiro para o segundo ano, de 114 para 120, ele cresceu 6 centímetros. De 120 para 126, ele cresceu 6 centímetros. De 126 para 131, ele cresceu 5 centímetros. De 131 para 136, ele também cresceu 5 centímetros. Nós podemos dizer que o crescimento dele foi o mesmo em todos os anos? Não, pois nos últimos 2 anos, nos 2 primeiros ele cresceu 6, nos últimos 2 ele cresceu 5. Aqui, gente, na página 201, nós vamos fazer a atividade da construção de um gráfico de curvas, usando a evolução da altura da aluna Mariana do 5º A, do primeiro ao 5º ano, assim como foi feito com o aluno do exemplo da atividade anterior. Então, nós temos os eixos, o horizontal e o vertical. Nós vamos seguir o exemplo do anterior. Aqui embaixo, o que é que tinha? Tinha os anos que ele frequentou. Então, nós vamos por aqui
Primeiro ano, vamos pular um igual lá para dar um espaço. Segundo, terceiro, quarto e quinto ano, pulando do meio. Subindo, nós vamos pôr a altura dela em centímetros. Lembrando que nós vamos usar um intervalo. Vamos usar um intervalo de 10 em 10, porque dentro aqui, ó, a malha quadriculada, ela já está dividida em 10. Então, aqui eu tenho, ó, 110. O próximo é 120, porque se eu precisar parar no meio, cada linhazinha pequena no meio vai ser 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O próximo eu tenho 120. Aqui eu tenho 130. Se alguma medida parar no meio, eu vou contar a linha do meio. 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e a 140. Então, vamos lá. No primeiro ano, ela tinha 113. Então, já vai começar no primeiro ano. Eu tenho 110. Eu vou contar 3 linhas para cima do 110. 111, 112, 113 e vou fazer a minha bolinha. No segundo ano, ela tinha 119. Então, eu vou lá no 120, uma linha para baixo é o 119. Faço a minha bolinha. No terceiro ano, ela tinha 125. Então, eu vou lá no 120, mais 5 linhazinhas para cima. 120, 121, 22, 23, 24, 25. Faço a minha bolinha. No quarto ano, ela tinha 131. Eu vou no 130... mais uma linhazinha para cima, 131. Fiz a bolinha. No quinto ano, ela tinha 135. Eu vou no 130, conto mais 5 linhas pequenininhas. 131, 2, 3, 4, 5. Faço a bolinha. Depois, é só eu ligar as bolinhas do primeiro até o último ano. Ligo essa com essa com aquela. Ah, professora, posso fazer sem régua? Pode fazer sem régua, desde que você tenha uma mão firme. Liga, liga. Assim você conclui um gráfico de curvas, um gráfico de linhas. Aí vem a pergunta: sobre a evolução da aluna Mariana, é correto afirmar que de um ano para outro ela cresceu a mesma medida em centímetros? Como na atividade anterior, você vai calcular. De 113 para 119, ela cresceu 6. De 119 para 125, ela cresceu 6. De 125 para 131, ela cresceu 6. De 131 para 135, ela cresceu 4. É correto afirmar que ela cresceu a mesma coisa? Esse não é certo, então você vai analisar os outros. Para cada pergunta aqui, você tem que fazer o teste aqui e confirmar um por um. Usa esses números aqui para confirmar. Na página 202, temos mais uma atividade para vocês construírem um gráfico de curvas. Temos agora a movimentação de uma biblioteca durante os dias da semana. Então, na segunda-feira, foram retirados 42 livros, na terça-feira, 28, na quarta-feira, 35, na quinta-feira, 48, na sexta-feira, 55. Vamos representar isso aqui? Então, vamos fazer os eixos, o horizontal e o vertical. Aqui nós colocaremos o número de livros retirados. Então, e aqui nós colocaremos os dias da semana, lembrando de dar um espacinho de um para o outro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, aqui vai ser segunda-feira, pula 1. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta. Viram que a professora não escreveu em palavras, escreveu em números para caber melhor, tá bom? E aqui nós vamos colocar o número dos livros retirados. Só que vocês vão ver que aqui ele não segue uma escala que nós vamos fazer aqui. Eu sugiro que nós façamos uma escala de 10 em 10. Daqui do 0 até o primeiro é 10, 20, 30, 40,
50, 60. Por que a professora foi até o 60? Porque o maior que nós temos é o 55. Aí a gente começa, e aqui entre o espacinho, ó, tem 10 linhas menores, não tem? Por exemplo, eu tenho 42 livros, eu vou no 40 mais 2 linhas pequenas, 42. Segunda-feira eu tive inclusive 42, eu vou lá no 40, sobe a linha da segunda-feira, 40 mais 2 linhas pequenas, 41, 42, faço uma bolinha. Na terça-feira, tenho 28, eu vou no 20 e conto mais 8 linhas, ou eu vou no 30 e conto 2 ao contrário. Estou no 28. Na quarta-feira, eu tenho 35. Então, eu vou subir até o 30 e vou contar 5 linhas menores. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta-feira, eu tenho 48. Eu vou subir até o 40 e vou contar mais 8 linhazinhas menores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço uma bolinha lá. Na sexta é 55, então eu vou até os 50 e conto mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz a bolinha. O que eu tenho que fazer agora? Juntar as linhas, os pontos. Quando juntamos os pontos, temos o nosso gráfico de linhas ou de curvas. Escreva 3 conclusões sobre esses dados. O que nós poderíamos escrever? Por exemplo, segunda-feira, ou aqui, para a terça, ocorreu uma grande queda no número de livros retirados. Vocês viram que caiu? Porém, a partir de terça-feira, houve um aumento na quantidade dos livros retirados gradativamente. De dia após dia foram tirados mais livros. Ao todo, foram retirados 208 livros nessa semana. Como que eu descobri isso? É só eu somar os livros que tiraram na segunda, na terça, mais os da quarta, mais os da quinta e mais os das sextas. E de quarta para quinta-feira, aconteceu o maior crescimento do número de livros emprestados. 13. Se vocês fizerem um cálculo de 35 para 48, são 13 livros. Foi a maior diferença de um dia para o outro em crescimento de livros. Então, são todos esses alguns exemplos de observações que vocês podem fazer. Então, vocês vão fazer a matemática até aqui. O restante nós terminamos na próxima aula. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Até mais!